e um pouco sobre a atividade de história em quadrinhos que vocês vão desenvolver nesse mês. Bom, nosso conteúdo esse mês de julho é Cultura e Arte de Mato Grosso do Sul e Diversidade Cultural. Pessoal, nosso estado tem como principal manifestação da sua identidade cultural o artesanato, a produção musical e a gastronomia, pessoal. Esses três elementos são os principais componentes que nos oferecem nossa identidade cultural. Aqui um músico incrível do nosso estado, Almir Sater, um exemplo, né, de um elemento cultural da nossa identidade, e algo que vocês gostam bastante, a sopa paraguaia, um exemplo gastronômico que nos confere nossa identidade cultural enquanto sul-mato-grossenses. Pessoal, a identidade cultural do estado, assim como do Brasil, ela é fruto de miscigenações de povos, de suas tradições e dos seus costumes. Quando nós olhamos assim para o estado, nós conseguimos identificar mais isso principalmente na cultura da gastronomia, nas comidas típicas, né? Por exemplo, a sopa paraguaia que nós apreciamos tanto tem a influência do outro lado da fronteira, assim como a chipa. O tereré, por exemplo, que nós infelizmente não estamos tomando hoje, né, por questão dessa pandemia. Ela era inicialmente usada por índios que mascavam a folha, faziam chás, e com os tempos e processos históricos nós fomos incorporando como um elemento hoje de socialização, né, onde a gente se reúne com os amigos para conversar, tomar um tereré para se refrescar, e um momento que nós usamos como símbolo da nossa cultura também. Todos nós postamos uma foto ou outra tomando um tereré, mostrando ali a cuia. É uma questão de identidade nossa cultural enquanto sul-mato-grossenses, apreciadores do tereré, evidenciando um elemento da cultura da nossa região. Aqui, o famoso rico tereré, o carro de boi, que é um dos símbolos da fundação da cidade de Campo Grande. Aqui alguns objetos de cerâmica da arte indígena terena, né? A arte indígena ela é muito forte na nossa região também, faz parte da nossa cultura. E então nós podemos falar que a nossa identidade cultural, nossos costumes, eles têm três matrizes: a indígena, a europeia, no caso dos portugueses, dos imigrantes, a africana, por questão da vinda dos negros, né, durante o processo de colonização, e mais atualmente é influenciada por inúmeros outros povos de outras origens, como por exemplo o sobá, é uma comida típica oriental. Foi introduzida na nossa cultura pelos japoneses que vieram para cá em busca de condições mais favoráveis de vida. Outra questão também é a esfirra. É um alimento lá do Oriente Médio, Líbano, Turquia. Também foi introduzida a nossa cultura gastronômica por esses povos que vieram aqui tentar melhores condições de vida na nossa região. O trem do Pantanal, pessoal, infelizmente vocês não viveram essa época gostosa do nosso estado. O professor pegou uma época, viajou algumas vezes de Campo Grande à cidade de Miranda. Então a figura do trem do Pantanal é muito forte na nossa identidade cultural, né? O próprio Almir Sater, que o professor mostrou para vocês, canta em sua música, né? Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal. Então, pessoal, são elementos que fortalecem nossa cultura
e que nos fazem ser, assim, simbolicamente, os sul-mato-grossenses que nós somos. Sobre o artesanato indígena, pessoal, essa é a principal expressão de uma etnia na nossa arte. Nós temos que conhecer algumas das etnias que vivem aqui no nosso estado, sendo elas Ofaé Chavante, Caiduel, que trabalha com muitos símbolos geométricos, a gota, as espirais, os Guatós, os famosos índios canoeiros, os índios do Pantanal, os Guarani, os Terena e os Kaiowá, pessoal. A cultura de MS também é arraigada pelos costumes indígenas fortemente enraizados em nossa identidade cultural e em nossa cultura. Aqui são peças de vaso de cerâmica terena, são vendidos em vários pontos de cultura do nosso estado. Alguns já devem ter visto, outros não. São vasos feitos de barro queimado e pintados com figuras de corte geométrico. Também na arte indígena nós temos a arte das penuárias, né? Os cocás, os penachos, artes que eles fazem com penas de algumas aves para rituais tradicionais da cultura indígena. Então, pessoal, sobre a nossa cultura, sobre a nossa identidade como sul-mato-grossense, nós temos que levar em conta que elas são feitas por símbolos materiais, tereré, erva mate, a chipa, a sopa paraguaia, as artes com penas dos indígenas, as cerâmicas indígenas. Também são feitos por bens imateriais, a música do saudoso Almir Sater, Deli Delinha, as pinturas de Humberto Espíndola, do corumbaense Jorapimo, e também por patrimônios históricos, por grandes monumentos que o professor vai trabalhar com vocês em um outro vídeo, né? Como o Castelinho, Ponta Porã, as estações ferroviárias em Miranda, Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas. Os museus que nós temos aqui, vários museus no estado que merecem ser lembrados, mas o tempo é curto, não posso fazer um vídeo muito extenso nesse primeiro momento, que eu ainda tenho que explicá-los as atividades da primeira quinzena de julho. E essas questões o professor vai tratar com vocês mais a fundo, mas quem quiser se aprofundar, tem essas informações descritas no texto que o professor disponibilizou para vocês, tudo bem? Pessoal, atividade 1 dessa primeira quinzena de julho. Nossa identidade cultural, nossa cultura, tem os contos e lendas. Geralmente quem sabe muito desses contos e lendas são nossos pais, nossos avós. O que vocês vão fazer nessa primeira atividade após lerem o texto? Vocês vão conversar com os pais de vocês, seus avós, bisavós, vão pedir para eles contarem para vocês uma lenda, um conto aqui da nossa região. Após ouvirem o conto dessa lenda, vocês vão representar essa história que seus avós ou seus pais lhes contaram num desenho colorido. Por exemplo, meu avô me contou a história do pé de garrafa. Vocês vão usar a imaginação de vocês para reproduzir esse pé de garrafa ao modo de vocês colorido. Essa é a primeira atividade da primeira quinzena. A segunda atividade, o texto aponta diversos elementos da nossa cultura com a música e a culinária. Todavia, existem outras formas de arte e manifestações culturais aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Aí aparece músico Almir Sater, pintura Humberto Espíndola e escultura Conceição dos Bugres, pessoal. Vocês vão fazer uma pesquisa bem breve sobre essas três figuras artísticas do nosso estado e escrever nessas linhas essas informações bem sucintas, bem breves, tá bom? Na nossa primeira quinzena de julho, são essas duas atividades a serem feitas. No próximo vídeo, o professor vai fazer a ponte, esse conteúdo com o conteúdo de língua portuguesa que o professor está trabalhando com a professora Irene,